Como organizar a logística da sua viagem de chegada de intercâmbio? Oi gente, meu nome é Camila e bem-vindos de volta aqui ao Arquitando com Camomila. E eu tô fazendo essa série de vídeos para falar um pouquinho sobre esse processo de intercâmbio, processo de candidatura, processo de pós-candidatura. E agora a gente tá falando um pouquinho sobre esse processo de viagem, né? Já passou por todo o processo de candidatura, nervosismo de você receber o visto, nervosismo de você receber o aceite. E agora você precisa saber como chegar em segurança da melhor forma possível no seu local de destino, que no caso vai ser a sua hospedagem. Acho que a primeira coisa quando a gente pensa nessa questão da logística é você pensar todos os passos que você vai ter que fazer para você chegar no seu local de destino. Então, o primeiro ponto que eu fiz quando eu preparei o meu trajeto foi justamente entender todos os horários, né? Entender todos os horários de passagem de avião. No meu caso, eu tive que sair de Belém, chegar em São Paulo, eu tinha 12 ou 13 horas de espera entre conexão, né, para poder pegar o voo efetivamente, onde eu tive que parar em Madrid, na Espanha, e aí eu consegui chegar em Lisboa. Na minha época eu não consegui um voo direto, então eu tive que fazer todo esse percurso. Preveja o trajeto completo. Tenta entender que tipo de transporte você vai ter que pegar, para onde, quando, sabe por quê. Então, tipo, se o seu voo tá marcado para X horário, você vai, eu vou de carona, eu vou de táxi, eu vou como, sabe? Para você ter em mente. E começa também a entender quais os gastos que você vai ter nesse momento de chegada, que costumam ser relativamente caros. Você entender, por exemplo, que você precisa pegar um táxi para você chegar no aeroporto, aí ir para esse aeroporto, chegar no outro aeroporto, esperar a conexão. Então você pega um táxi e você vai direto para hospedagem, se a sua cidade ela já tiver, né, foi a mesma cidade do aeroporto. Senão você precisa parar. Se for de madrugada, você vai precisar, por exemplo, parar num hostel, ou se você decidir realmente aguardar na estação, você vai ter que entender como chegar nessa estação. Que tipo de transporte você vai utilizar da cidade para chegar nessa cidade de destino. Eu tive que fazer um trajeto muito longo, né? Então eu peguei um táxi até o aeroporto, do aeroporto desci no aeroporto de São Paulo. Em São Paulo eu tinha uma amiga, então eu decidi sair do aeroporto para visitar essa amiga durante essas 12, 13 horas, que acabou se transformando em 10 com todo esse processo de sair e entrar no aeroporto. E eu visitei ela rapidamente, então eu voltei pro aeroporto, eu deixei as minhas coisas de mão num guarda-volumes que tem no aeroporto de Guarulhos. É importante que você saiba essa questão de guarda-volume que possa ter no aeroporto, caso você vá sair do aeroporto. E então aí eu peguei o voo mais longo, que foi cerca de 10 a 12 horas de voo até Madrid, onde eu tive que passar pelo processo de imigração. Eu esperei mais 6 horas para poder pegar o avião e chegar em Lisboa. Em Lisboa eu peguei um táxi, que na verdade foi um Uber, até um hostel. Nesse hostel eu fiquei até mais ou menos de manhã, onde eu saí, peguei um outro táxi, um outro Uber no caso, para a estação de comboio, onde aí eu peguei um comboio, cheguei em Tomar, aí sim eu peguei efetivamente um táxi, porque lá não tem Uber, e cheguei, enfim, na hospedagem. Todo esse trajeto para conseguir entender quantos Ubers ou táxis você vai ter que pegar, entender se você vai conseguir pegar Uber ou se no local só tem táxi, entender se, por exemplo, você por alguma razão quiser sair do aeroporto, se for o caso, se esse aeroporto ele tem guarda-volume, se ele tem algum local de descanso, se ele tem alguma área mais confortável. Isso tudo, se você jogar na internet, para entender mais sobre locais mais escondidos dos aeroportos, é uma coisa relativamente simples de saber. Por exemplo, o da questão de São Paulo, eu fiquei sabendo sobre o guarda-volume pesquisando mesmo no Google se tinha algum guarda-volume. No caso, eu não paguei nada, não era pago na época que eu fiz, e era perto do portão de desembarque. Você entender esse trajeto, então, você passa para o momento em que você tenta entender o que você já consegue adiantar de transporte. Porque, por exemplo, se você precisa pegar um ônibus, se você precisa pegar um trem, um comboio, se você vai pegar um Uber, você já consegue prever o quanto você vai gastar, como você vai comprar essa passagem. No caso da comboio, por exemplo, você consegue entrar no site comboios.pt.com, se não me engano, e você já compra a sua passagem antecipadamente. A mesma coisa funciona para a questão do ônibus, você consegue entrar e comprar isso online. Também é possível comprar na hora, mas a gente não recomenda, né? Já que você, enfim, você vai estar cansado e tudo, você precisa prever e entender melhor esses horários antecipadamente. Então, tudo que você conseguir prever e comprar antecipadamente, você prevê. A mesma coisa funciona com Uber ou então com 99, enfim, se você for... tenta antecipar, de repente, agendar, se possível, essa passagem. Ou então pedir na hora, mas já conseguir prever o quanto você vai ter que gastar para você já saber como você vai pagar também esse transporte. E aí você precisa também entender, dependendo do tempo de conexão, dependendo se você, por exemplo, vai chegar de madrugada, se você vai chegar no horário aí que a universidade ainda não está aberta, né? Se, por exemplo, for uma sexta-feira e já fechou o check-in da sua hospedagem e tudo, ou então se você chegou de madrugada não tem como entrar.
chegou em outra cidade e precisa ainda chegar na sua cidade de destino, entenda se você vai precisar de um hotel, né, de um hostel, de alguma coisa para você ficar temporariamente. Tem gente que encara as viagens só ficando em aeroporto, ou então ficando em terminais. Eu não encarei. Eu lembro que eu cheguei assim à noite, até porque era um período longo, na verdade, o meu. Eu cheguei à noite, sei lá, não lembro qual foi o horário, mas foi à noite. Peguei um Uber, fui dormir no hostel e no dia seguinte, acho que às 9, 10 da manhã, acho que era 9, 8 da manhã, na verdade era cedo, eu já precisava estar na estação para pegar o comboio. Então, se você for precisar desse local, você precisa ver por onde você vai, né, agendar esse hostel. Se você vai fazer pelo Airbnb, pelo Booking, enfim, qualquer o processo, né, o local que você vai fazer essa reserva. Acho que uma questão muito importante dentro dessa logística é você prever toda a documentação que você precisa, prever o carregador do seu celular, prever, né, o celular que a gente não anda sem, prever também a questão de dinheiro físico e prever uma pasta para você conseguir organizar toda essa documentação que ela pode ser necessária durante esse processo. Né, passaporte, RG-CPF a gente não utiliza tanto no exterior, mas então passaporte, enfim, passagem de volta, passagens dos tickets de ônibus, de comboio, de trem, do que você for utilizar, para que tenha isso tudo reservado num único local, numa bolsa de mão e que seja de fácil acesso e que não seja muito pesada também, para que você consiga carregar isso com você o tempo todo. Além disso, uma dica que eu dou é que você precisa entender também esses horários do tempo de voo, do tempo de conexão, do tempo de cada coisa, para você entender o quanto de emergência, o quanto de dinheiro você precisa levar, você precisa ter, a possibilidade do que você precisa gastar de alimentação durante todos esses dias, durante todas essas horas, na verdade. Então, por exemplo, tive que passar 13 horas em São Paulo. Se eu só ficasse lá uma hora, eu ia precisar comer, eu precisaria beber água e tal, e a gente sabe que o aeroporto costuma ser uma parada cara. Então, pensa em lanches leves, mais fáceis de você levar e de você poder comer enquanto você espera. Ou então, prever o dinheiro para você comer em algum local dentro do aeroporto, dentro do local que você estiver. Algumas dicas sobre essa questão da logística talvez você ainda não tenha o chip quando você chegar no país de destino, né? Tem muita gente que deixa pra chegar quando chegar lá, comprar quando chegar lá. É possível você comprar isso no aeroporto, mas sai mais caro. Eu, por exemplo, comprei, na verdade minha prima comprou o meu pra mim num supermercado de lá, então você pode ir no supermercado e tudo e comprar um chip lá pra você cadastrar e fazer todo esse processo, porém você consegue utilizar a internet Wi-Fi e a maioria dos aeroportos hoje em dia tem Wi-Fi, então pode ser uma Wi-Fi rápida pra você conseguir mandar uma mensagem para algum familiar, né? Enfim, alguma emergência de pesquisa e todo esse processo. Algumas outras dicas. Eu diria para não levar muita coisa de mão. Se for, como é um trajeto longo, você vai ficar muito cansado pelo próprio fato do trajeto ser longo, então evite muita coisa de mão. Tente levar o mínimo possível para você estar carregando, estar com você. A outra coisa é, o seguro morreu de velho. Chegou no local de embarque, procura logo o local que você vai embarcar, mesmo que ainda falte algumas horas, mesmo que ainda falte alguns minutos. Entenda logo qual é o local que você vai precisar acessar para embarcar. Não deixe para procurar isso de última hora. Entenda bem o aeroporto que você vai. Eu sei que isso é difícil, mas só o fato de você ir lá no Google, entender se é um aeroporto grande, se é um aeroporto pequeno, quais são os locais de saída desse aeroporto, quais são os pontos possíveis quando você pede um Uber, um 99, onde pegar táxi, para que o que aconteceu comigo foi, por exemplo, eu não entendia direito o aeroporto, nem cheguei a pesquisar sobre isso, e na hora de eu pegar o Uber de volta foi, tipo assim, muito difícil, de volta não, né, pra chegar no hostel foi muito difícil, porque eu não entendia onde é que era a saída, eu via os táxis, mas o Uber me perguntava qual era a saída, eu não conseguia dizer qual era a saída, eu não conseguia dizer qual era a rua, eu não conseguia dar essa informação. E na época eu também estava sem internet. Então isso foi, assim, muito difícil de se organizar. Então entenda bem o seu aeroporto o máximo possível, né? Se você conseguir entender direitinho onde é que vai ser o embarque e desembarque, para que você consiga comunicar isso para a pessoa que vai buscar você. Além do fato de que é importante você entender e saber como é que vai ser o trajeto do aeroporto até o local que você vai ficar, principalmente se você estiver sozinho ou sozinha, para você entender, né, qual o caminho que ele tem que percorrer até o seu local de destino. Dá aquela segurança maior para você. A última dica sobre isso é entender também sobre os aeroportos para entender se ele tem um local de descanso mais adequado, se ele tem um guarda-volume. E lógico que se você for deixar as suas coisas em um guarda-volume, principalmente, você precisa ter algumas travas de segurança nos seus itens e também ter algum mecanismo aí para você entender se mexer ou não nessas coisas, né? Então, cadeado, enfim, qualquer outra técnica que você tenha para prender bem suas malas na hora de deixar em locais como guarda-volume de aeroporto. Bem, gente, a ideia de fazer esse vídeo é que eu sei que muita gente fica nervosa durante esse processo de logística e às vezes acaba esquecendo alguma coisa, às vezes não prevê alguma coisa, não prevê o lanche, não prevê uma garrafa de água, não pensa direito nessa questão da documentação. E conseguir facilitar e destrinchar um pouquinho mais para vocês, de repente alguma coisa que vocês deixaram passar.
durante esse processo de pensar a logística de viagem. Gente, esse foi o vídeo de hoje. O próximo vídeo eu vou estar falando um pouquinho sobre esses primeiros momentos de chegada no país, onde você precisa tirar o seu número de saúde, precisa tirar o seu número CPF, o seu NIS e o seu NIF. Então, aguardem aí, vou estar lançando na próxima semana. E, gente, tem alguma dúvida específica, tem algum comentário positivo, algum comentário negativo, alguma questão que você precisa que eu traga aqui, comenta aqui embaixo, curte e compartilha, para que eu consiga saber se vocês estão gostando ou não do conteúdo. É isso, pessoal. Valeu!